Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo falando que toda vez que eu venho pra frente da câmera eu tenho que dizer pra mim mesma várias vezes respira, respira, que tá tudo certo. Eu morro de vergonha, enfim, mas a verdade é que eu tenho vontade de compartilhar tantas coisas com vocês que muitas vezes não dá pra compartilhar só escrevendo. Embora eu goste muito, muito de escrever, muito mais do que falar e estar diante da câmera, enfim. Hoje eu vim aqui porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema que a gente tem escutado falar bastante, uma palavra específica, na verdade, que são máscaras, tá? E aí eu trago para vocês uma frase de uma publicação que eu fiz há uns dias atrás no Instagram, que inclusive agora eu tenho até uma historinha para contar sobre essa frase. É uma frase de Otton Leslie, que eu agora mesmo, hoje à tarde, eu fui procurar no Google quem era esse cara, porque eu gosto tanto dessa frase que eu queria saber de quem era, quem que tinha escrito, e descobri que esse cara existe, que ele ainda é vivo, enfim, ele não é um grande pensador de séculos passados, tá? Mas enfim, aí eu quero ler pra vocês a frase, porque como é uma citação de uma outra pessoa, acho que é válido ler pra não perder nenhuma partezinha dela, né? Enfim, eu vou ler aqui. A frase diz assim: o autoconhecimento tira uma máscara que nem você mesmo sabia que existia. Seu escudo superficial é destruído e quando você acha que está vulnerável, sem ele, no caso sem esse escudo, você descobre que sua real força estava ali o tempo todo, escondida por algo inventado pelo medo. Meu Deus, é muito bonita essa frase. Gosto muito. Parabéns ao Otton Leslie que escreveu. Enfim, mas eu quero falar um pouquinho sobre o que será que ele quer dizer com isso, no meu ponto de vista, né? Então vou trazer o que eu penso sobre as máscaras e depois até convido o Otton Leslie a comentar, caso ele se sinta, como é que eu vou dizer, se sinta chamado, né? Afinal de contas, eu tô pegando emprestado uma frase de uma outra pessoa para falar um pouquinho sobre esse conceito das máscaras. Máscaras são como roupas que a gente veste para estar em relação com o mundo, tá? Por que eu quis falar sobre isso? Porque muitas vezes a gente usa essa palavra de um modo bastante pejorativo e a gente emprega essa palavra em momentos de julgamento em relação a outras pessoas, quando, por exemplo, a gente quer dizer que uma determinada pessoa é mascarada, que ela é falsa, que ela é mentirosa, enfim, que ela inventa coisas a respeito dela ou da vida dela que não são realidade. Mas o que eu quero dizer é que essas máscaras, então, elas são construídas ao longo da nossa vida, desde a nossa primeira infância, quando a gente começa a entender um pouquinho o que é a nossa relação com o mundo, desde lá do iniciozinho da formação da nossa personalidade até ao longo da vida adulta. Tá? Então essas máscaras, elas são como roupas que a gente vai vestindo ao longo da vida para estar em relação com o mundo, para estar em relação com as outras pessoas. E a principal função dessas máscaras é de nos proteger. Elas têm a função de nos proteger de um medo muito grande que nós, seres humanos, temos de entrar em contato com dores muito profundas. Isso é um assunto muito vasto, eu não pretendo aqui detalhar muito isso. Mas eu queria mesmo era dizer dessa relação das máscaras que a gente usa, que tem a ver com as nossas atitudes, que tem a ver com
os padrões da nossa personalidade, a forma como nós nos relacionamos, como nós nos mostramos para as outras pessoas, como nós nos mostramos no mundo. Essas máscaras estão relacionadas com a formação da nossa identidade, com a forma como nós mesmos nos percebemos enquanto pessoas. E a função delas é nos proteger, então, do contato com as dores mais profundas que nós seres humanos temos. Por exemplo, a dor de sermos abandonados, ou a dor da solidão, a dor de um sentimento de não pertencimento a um grupo, ao meio familiar, enfim, um medo de não nos sentirmos vinculados às pessoas mais importantes da nossa vida, medo de não sermos amados, de não sermos aceitos, de não sermos respeitados enquanto pessoas como nós somos na nossa essência, tá? Logicamente que é muito difícil saber o que é realmente a nossa essência, a essência de cada um. Isso demanda um trabalho de uma vida inteira, e é nisso que consiste então o processo de autoconhecimento, né? A psicologia, o meu trabalho terapêutico, ele consiste nisso, em auxiliar as pessoas a buscarem cada vez estarem mais de acordo com a sua essência, buscarem o melhor que elas têm dentro delas, enfim. E essa máscara, então, ela, ao mesmo tempo que ela tem a função de nos afastar da dor, de nos proteger da dor, ela também acaba nos privando de entrarmos em contato muitas vezes com as nossas maiores potencialidades, porque quando a gente se defende de algo, a gente fica na beirada, né? Essas máscaras, elas é como se elas servissem como uma barreira entre nós e o mundo, e muitas vezes até entre nós e nós mesmos, porque, como eu disse no início, essas máscaras, elas são construídas, são vestidas ao longo da nossa vida desde muito pequenos, então nem nós mesmos sabemos quem nós somos de fato. E quando não sabemos quem nós somos de fato, nós não conhecemos as nossas dores, não conhecemos muitas vezes as nossas sombras, as nossas dificuldades reais, e também não conhecemos as nossas grandes qualidades, as nossas principais características, as nossas grandes potencialidades enquanto seres humanos. E então, como o Otton diz aqui no finalzinho, que quando essas máscaras vão caindo, então, nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a perceber que ali, dentro de nós, existe uma força muito grande que pode ser empregada, então, no mundo e na nossa vida. E a gente começa a perceber que aquilo, todo aquele medo que nós tínhamos, muitas vezes era uma grande ilusão. Uma maneira que nós tínhamos de nos defendermos da nossa realidade, criando fantasias a respeito de nós mesmos, e com isso, então, nós nos perdemos ao longo da vida de quem nós somos, né? Então, eu quero deixar uma reflexão sobre essas máscaras, sobre a forma como nós utilizamos essa palavra, esse conceito, com o intuito de muitas vezes julgar as outras pessoas e nos julgarmos até, muitas vezes. E o convite fica assim, menos julgamentos e mais compreensão. Porque se a gente entende que essas máscaras, elas são construídas para que todos nós, cada um de nós, seres humanos, possamos nos defender das nossas dores, e se a gente entende que cada ser humano tem as suas dores e que elas são válidas, que elas são legítimas, são dores que num primeiro momento parecem muito reais, esses medos, então que as pessoas não se mascaram numa intenção de maldade, né? Mas sim de autodefesa, de autossobrevivência e de busca, então,
pelo amor humano, pela grande aceitação, pelo grande sentimento de pertencimento. Por isso, menos julgamentos e mais compreensão humana, tá? Outro ponto-chave dessa frase é a questão da vulnerabilidade versus força, porque nós vestimos essas máscaras buscando ganhar forças, então, contra os nossos medos, contra os monstros com os quais nós lutamos diariamente na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, essas máscaras nos deixam extremamente vulneráveis, porque nós passamos uma vida inteira fazendo um esforço tremendo para manter, então, essas máscaras, para manter essa identidade, para manter essa autoimagem idealizada, e sentimos muito medo de que essa grande barreira, em algum momento da vida, ela entre em destruição, né? Em autodestruição, no caso. Tá bom? E aí fica a pergunta, medo de quê? Você tem medo de quê? Quem tem medo, afinal? Qual parte minha sente medo e do que eu sinto medo? Isso me faz pensar muito na questão do nosso ego, que é outra questão que tem sido muito falada. A gente vê diversas pessoas falando, muitas frases, o ego isso, ego aquilo, ego aquele outro. Mas eu não vou falar do ego hoje, fica para um próximo vídeo, uma próxima publicação. Espero que vocês gostem, acompanhem a página Psicologia Desenvolvimento Humano do Facebook. E compartilhem lá suas ideias, coloquem perguntas, deem dicas de assuntos que vocês têm interesse de conhecer mais, de aprofundar mais, ou mesmo falar das suas vivências, enfim, tá certo? Muito bom estar aqui com vocês, apesar dessa vergonha. Vamos tirando as nossas máscaras. E é isso aí, até uma próxima. Até mais, tchau, tchau.